Os críticos de Jesus vieram a ele com uma pergunta. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu falando primeiro sobre o noivo. Mas Jesus não para por aí. Ele prossegue e fala uma parábola sobre roupa nova e vinho novo. Jesus sabia onde estava o verdadeiro problema. Na verdade, eles estavam fazendo a seguinte pergunta a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? A afirmação do verso 38 é a chave. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Que vinho novo é este que Jesus se refere? O vinho novo é a mensagem que Jesus está trazendo. A mensagem de que o reino de Deus já estava presente no mundo através de sua pessoa. E de que aqueles que crescem nele, Jesus, tinham acesso a esse reino. E o que são os odres? Os odres daquela época eram as tradições e as estruturas religiosas. E hoje são as igrejas. Somos nós que transportamos o vinho. O verdadeiro evangelho bíblico é uma mensagem de novidade, de renovação radical. A mensagem da chegada do reino de Deus não cabia dentro do velho judaísmo. O novo vinho que Jesus Cristo trazia não podia ser guardado dentro de um velho odre, pois o odre romperia e o vinho se perderia. O velho judaísmo não poderia conter o vinho novo de Cristo. A fé cristã teria de crescer e com certeza ela romperia o odre velho do judaísmo. E foi isso que aconteceu. A igreja de Cristo começou a crescer e a se espalhar pelo mundo todo, desfazendo-se das velhas formas judaicas, dos velhos ritos judaicos. O evangelho de Cristo que pregamos ainda continua sendo o vinho novo. A mensagem de Cristo continua sendo radical, de transformações, pois a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, é poder para a salvação de todo aquele que nela crer. Contudo, todas as épocas experimentam a tentação de esquecer que o Evangelho é sempre novo. Tentamos conservar o vinho novo do Evangelho em odres velho, isto é, em tradições fora de moda, filosofias obsoletas, instituições rangentes, velhos hábitos, velhos costumes. As nossas tradições é que nos dita o que é certo e o que é errado. Não seguimos o que a Bíblia diz, fazemos com que a Bíblia siga as nossas tradições. Usamos a Bíblia para defender os nossos costumes. E não estou dizendo que todos assim o fazem, mas que muitos o fazem. O que acontece em nossos dias é que os odres velhos, as igrejas com suas regras de condutas, com suas leis, acabam amarrando o Evangelho. As igrejas se tornam arcaicas, com suas tradições ultrapassadas e que nem bíblicas são. Essas tradições ultrapassadas devem ser rompidas para que o vinho novo possa, através da igreja, com novos odres, novas visões, novas propostas de trabalho, crescerem e levar o Evangelho a toda a terra. Precisamos de novos odres para comportar o poder do Evangelho, pois embora a mensagem do Evangelho não muda, a sua forma de transmissão deve mudar. Precisamos de um evangelho que alcance todas as classes sociais, de um evangelho que ponha em liberdade aqueles que estão sofrendo. Precisamos de igrejas que manifestem o poder do evangelho, de igrejas dinâmicas que transmitam a mensagem na linguagem do mundo de hoje, para que o mundo hoje possa entender que Jesus Cristo é a salvação. As nossas estruturas deixaram de lado o poder de Deus e hoje, quando falamos de dons espirituais, somos tidos por pentecostais, olhados por outros como motivos de zombaria. Os dons espirituais não são somente para os pentecostais, é para a igreja de Cristo. E se nós somos a igreja de Cristo representada na terra, os dons
é para nós também. Temos que reconhecer que não edificaremos a igreja de Cristo pelo nosso próprio poder, mas pelo poder de Deus. E os dons nos foi dado para a edificação da igreja. É a capacitação de Deus para edificarmos sua igreja, mas devemos usá-los com ordem e decência, segundo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Essa parábola do vinho novo também nos ensina da necessidade de odres novos. Precisamos estar renovando nossas igrejas e nossas vidas, pois os odres não são eternos. Precisamos acompanhar o mover do Espírito Santo sem perdermos, contudo, nossa identidade. Precisamos separar o que é tradição pura, ensinada por Cristo e seus apóstolos, e o que é tradição cultural, como música, horários de culto, de escola bíblica, modelos administrativos. Precisamos manter firmes os recursos e os métodos do Espírito que são eternos. Estes não podem ser ignorados pela Igreja de Cristo, pois é pelo poder e somente pelo poder do Espírito que a Igreja irá glorificar a Jesus Cristo. Precisamos renovar a metodologia humana ultrapassada que já não serve para os nossos dias. Vivemos num mundo muito diferente dos nossos pais, dos nossos avós e dos dias dos apóstolos. Podemos usar recursos que nossos pais não tiveram como usar. Internet, redes sociais e tantos outros meios de comunicações que existem ou venham a existir. O vinho novo precisa de odres novos para alcançar a nova geração cibernética, a geração dos computadores, da internet. Não vivemos mais na era dos Flintstones, mas na era dos Jetsons. A igreja tem que acompanhar a revolução do mundo de hoje. Senão ninguém vai parar para ouvir a mensagem que ela tem para dar. Deus te abençoe.